Tan, 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 tan. Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Hoje a dica é sobre microbiologia, mas vocês sabem que antes da aula começar, eu preciso da ajuda de vocês. Então vão logo se inscrevendo aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilhe esse canal com os amigos para o cardume ficar cada vez maior, beleza? E vocês também já sabem que o tempo que vocês me ajudam é o tempo da vinheta. Então, roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Hoje a aula vai ser sobre a reprodução do vírus. O que acontece? Toda vez que vocês pegarem esse assunto, a primeira coisa que vocês não podem mais esquecer é que sempre que falar do mecanismo de reprodução viral, vocês vão ter que lembrar que a reprodução do vírus, ela vai acontecer em duas fases. Presta atenção. Sempre que trabalhar com a reprodução do vírus, a reprodução do vírus, ela vai ser dada em duas fases. E vai ser assim. Essas fases, a gente vai chamar, de fase lisogênica. A gente vai chamar de fase lisogênica. E a gente vai chamar de fase lítica. Ou seja, a reprodução viral, ela vai ter uma fase lisogênica e vai ter uma fase lítica. Aí o que acontece? Logo, a gente vai começar mostrando a fase lisogênica. Agora um detalhe. Veja, nesse exemplo aqui, para explicar a vocês, eu vou usar a reprodução do vírus bacteriófago. Ei, menino? Bacteriófago, que também vocês conhecem como fago. Aí você pode estar se perguntando, tá, Andrei? Mas por que o vírus é o bacteriófago? Porque ele só ataca a bactéria. Lembrem lá da aula do vírus que o vírus, ele é um parasita obrigatório que tem um hospedeiro específico. Então, eu vou usar para explicar para vocês o vírus de bactéria, beleza? Agora, o mecanismo serve para qualquer tipo de vírus, tanto vírus de bactéria como vírus de animal e vírus de vegetal. Tranquilo? Aí vê o que acontece. A primeira fase é chamada de fase lisogênica. Uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam mais é que quando a gente trabalha com a fase lisogênica, nessa fase aqui, o vírus, ele não altera, ele não altera o metabolismo, ele não altera o metabolismo da célula. Ele não vai alterar o metabolismo da célula, ou seja, ele consegue chegar na célula, mas é como se a célula não tivesse recebido nada. É como se ele chegasse assim, célula, guarda um negócio aí pra mim. A célula, beleza, vírus, vou guardar. E parece que nada aconteceu com a célula. Vê o que vai acontecer. Se liga aqui no esquema. Eu trouxe aqui essa célulazinha. Ora, se esse vírus é um bacteriófago, pelo amor de Deus, isso aqui é um desenho que a gente vai corresponder a uma bactéria. Tá aqui a bactéria. Lembrem que essa bolinha da bactéria aqui não é núcleo. Ei, menino, bactéria é procarionte. Olha para mim, monstro. Bactéria é procarionte. Como bactéria é procarionte, lembrem que ela não tem um núcleo definido pela carioteca. Então, essa bolinha aqui é o que nós chamamos de DNA circular. Que lá na aula de bactéria, eu mostrei a vocês que esse DNA circular, ele é chamado de plasmídio. Ele é chamado de plasmídio bacteriano. Beleza? Então aqui, eu tenho a minha bactéria e essa bactéria deu azar de pousar em cima dela um bacteriófago, ou seja, um vírus de bactéria. Esse robozinho aqui, ou seja, essa estrutura que parece um robozinho, um bonequinho, isso aqui é um fago. Beleza? Lembrem que fago ou bacteriófago é a mesma coisa, vírus que ataca a bactéria. E lembrem que ele tem esse corpinho mesmo. Ele é como, ele pousa
em cima da bactéria. E dentro do vírus, vocês sabem que dentro dele, ou seja, dentro do capsídeo, ele vai ter o seu DNA V. André, o que é DNA V aqui no esquema? DNA viral. Aí vê o que acontece. Quando ele pousa em cima da bactéria, o vírus bacteriófago, ele tem um mecanismo de penetração que é assim. Ele pousa, ó, e parece que ele vai sentar numa bacia. Ele vai e agacha. Quando ele agacha, o corpo dele fura a bactéria, produzindo um mecanismo, ó, que a gente chama de injeção. A gente vai ter uma injeção do vírus. Quando o corpo fura a bactéria, ou seja, ele injeta o corpo aqui, tudo que está dentro do capsídeo do vírus, que é como se fosse a cabeça do vírus, vai penetrar dentro da bactéria. Ou seja, ele injeta dentro da bactéria o seu DNA viral. Ó, ele injeta o seu DNA V. Quando ele injeta o seu DNA V, claro, o corpo não entra, vai se desfazer. Lembrem que o corpo do vírus é basicamente todo proteína. Nesse caso aqui, é todo proteína. Quando o DNA V ele entra dentro da bactéria hospedeira, esse DNA viral ele não vai ficar solto. Esse DNA viral, ó, presta atenção, ele vai se juntar com o plasmídio da bactéria. Então, ó, daqui para cá, você vai ter, ó, a junção. Você vai ter a junção dos DNAs. Tá aqui. Quando você junta DNA de vírus mais o plasmídio da bactéria, você vai formar essa estruturazinha agora, que a gente não vai chamar mais de plasmídio. Escuta, viu? A gente vai chamar de prófago. Vai chamar de prófago. O danado prófago, quando ele é formado, Andrei, mas por que prófago? Ei, prófago é uma coisa que antecede a formação de um fago. Prófago. Fago é vírus. Aí você vai dizer, ah, mas o que é o prófago? Olhe, sempre que vocês pegarem o prófago, isso aqui é a junção do DNA viral mais o plasmídio. Isso é a junção do DNA viral mais o plasmídio. Beleza? Aí você pode dizer assim, tá, acontece tudo isso aí e não muda nada na vida da célula? Não. O vírus, ele vai, solta o seu DNA dentro da célula e diz assim, olha, não se preocupe não, continue vivendo. Aí você pode dizer assim, tá, mas qual é o benefício que o vírus vai ter de jogar o seu DNA viral dentro de uma célula hospedeira e deixar a célula viver tranquilamente? É porque assim, quando ele forma o prófago, vocês sabem que a bactéria é um ser unicelular. E eu já disse em outras aulas sobre bactéria que a principal forma de multiplicação de um ser unicelular igual a uma bactéria é uma multiplicação que a gente chama de bipartição ou cisparidade. Ou seja, se essa bactéria vai se multiplicar, ela vai fazer o mecanismo da cisparidade ou bipartição. O que é isso, Andrei? Se uma bactéria é A, ela vai se multiplicar de duas em duas, se dividindo ó, em bactéria A e bactéria A. Esse mecanismo de multiplicação de dois em dois é o que a gente chama de cisparidade. Mas qual é o detalhe? É que essa reprodução aqui é assexuada. Como essa reprodução é assexuada, não tem variabilidade genética. Se não tem variabilidade genética, se a bactéria é A, ela vai formar duas novas bactérias filhas A. O problema, ó, é que essas bactérias filhas, elas são clones naturais. Ó, elas são clones naturais. Aí você pode estar se perguntando aí, tá? Mas o que é que ele está querendo dizer com clone natural? Menino, olha para mim. Se isso aqui é um clone natural, significa que tudo que tem na bactéria mãe vai aparecer nas bactérias filhas. Aí o que é que acontece? Como o vírus contaminou essa bactéria e colocou o seu DNA no material genético da bactéria, logo
Quando essa bactéria-mãe se dividir em bactérias filhas, cada bactéria filha que nasce, ó, já nasce com o seu próprio prófago. Já nasce com o seu próprio prófago. Aí você pode dizer assim, tá? E qual foi o benefício do vírus mesmo? Ei, menino, quando esse vírus chegou, ele só deixou um DNA. Se ele vai se multiplicar dentro dessa bactéria, ele vai ter que ter vários DNAs. Aí o que é que acontece? Ele espera um tempo, fica guardado dentro dessa bactéria, porque assim, toda vez que essa bactéria se multiplicar, junto com ela vai o DNA do vírus. Então, se eu tinha um DNA viral, quando ela se multiplicou aqui no meu quadro em duas novas bactérias, o que é que aconteceu? Você acaba de formar duas novas moléculas de DNA viral. Tranquilo? Então, assim, qual é o benefício do vírus? Fazer o ciclo lisogênico, aonde ele não toma o metabolismo da célula hospedeira e não mata ela. É deixar ela se multiplicar. Porque toda vez que a célula hospedeira se multiplica, ela leva junto com ela o DNA viral. Ou seja, ela está multiplicando o DNA do vírus. Tranquilo? Então lembrem, no ciclo lisogênico, o DNA viral não toma o controle do metabolismo. Ei, não toma o controle do metabolismo da célula. Por isso que, ó, essa célulazinha hospedeira, ela não morre. Lembrem que aqui não vai ter morte celular. Tranquilo? Essa é a primeira fase. A segunda fase vai ser a continuação da primeira. Quer saber mais? Segura um pouquinho aí que eu vou montar a segunda fase. Valeu! Pronto, pessoas. A segunda fase é a fase lítica. Aí, vê o que acontece. Sempre que vocês pegarem esse momento lítico, que é, claro, é a continuação do momento lisogênico, vocês vão dizer que nessa fase lítica, ó, é exatamente aqui em que o vírus, ele toma o controle, o vírus toma o controle do metabolismo da célula ou do metabolismo, presta atenção, do metabolismo celular. Ou seja, lá no ciclo lisogênico, você viu que o vírus não toma o metabolismo da célula. Deixa a célula viver tranquilamente. Mas aqui, o vírus chega para a célula e diz assim, ei, acabou a brincadeira, quem manda agora sou eu. Agora, se liguem no esquema, presta atenção. Começando daqui, não é novidade para ninguém, é como se eu tivesse pego uma daquelas duas bactérias que a gente terminou o quadro anterior e colocado aqui. Veja que isso aqui, ó, é o prófago. Beleza? Ó, isso aqui é o prófago. Beleza, menino? Lembra que prófago é plasmídio da bactéria mais o DNA do vírus, que se juntou com o plasmídio para se multiplicar junto da bactéria. Aí vê o que acontece. Quando ele toma o controle do metabolismo celular, daqui para cá, o primeiro acontecimento em que você vai caracterizar essa tomada de controle é que daqui para cá, ó, começa a acontecer processos de replicações de DNA. Começa a acontecer processos de replicações de DNA. Aí você pode estar dizendo aí, André, eu não lembro o que é replicação de DNA. Ei, menino, replicação de DNA é quando o DNA vai formar DNA. Ó, DNA começa a se dividir de 2 em 2, formando novas moléculas de DNA. Aí, o que é que acontece? Esse pedacinho vermelho aqui do prófago, que é o DNA viral, ele começa a se replicar. Na medida que ele vai se replicando, ó, você vai começar a ter um monte de pedacinhos vermelhos dentro da bactéria. Cada pedacinho vermelho desse aqui, menino, ó, isso aqui são os DNAs virais. Beleza? Aí você pode dizer assim, tá? E para que eu vou produzir um monte de DNA viral? Olha para cá.
lembrem que o vírus mãe chegou com DNA. Então, os filhotes desse vírus mãe vai ter que sair com DNA, beleza? Lembra que o vírus, ele pode ter ou DNA ou RNA dentro da sua composição. Aí o que acontece? Voltando para cá, na medida que os DNAs virais vão se replicando, esses DNAs, eles vão fazer o segundo processo que vai ajudar na sua formação, que é o que nós chamamos, de transcrições, ou como vocês conhecem, transcrições de RNA. Ah, André, eu não lembro o que é transcrição de RNA. Menino, transcrição de RNA é a produção do RNA. É quando você pega o DNA e começa a transcrever, começa a traduzir o DNA para RNA. Ou seja, você começa a traduzir os pedaços do DNA para RNA. Então, daqui para cá, você vai começar a ter as RNAs, porque lembre que na transcrição é de DNA para RNA. Aí eu coloquei esses pedacinhos verdes aqui, porque assim, se isso aqui é DNA viral, então dentro dessa célula hospedeira vai começar a aparecer um monte de RNAs virais. Aí você pode dizer assim, tá, e para que eu vou querer RNA viral dentro dessa célula? Monstrinho, a partir do momento que você começa a produzir um monte de RNA viral, usa o ribossomo da célula hospedeira que ele está parasitando, ou seja, vai usar os ribossomos para fazer um terceiro mecanismo que vocês conhecem como traduções. O que é a tradução? É quando você pega o RNA e começa a produzir ou traduzir ele para proteínas. Você começa a formar um monte de proteína. Então tá aqui, essas pecinhas aqui, que apareceram, é o que a gente vai chamar, de proteínas virais. Aí você vai dizer assim, tá, mas para que eu vou produzir proteína viral? Ei, lembra que o corpo do vírus é só proteína. Então, para eu formar o corpo dele, eu vou ter que produzir a proteína viral. Aí, depois que você começa a produzir as proteínas virais, dentro dessa célula hospedeira, você vai começar a ter uma organização, você vai começar a ter uma organização onde essas proteínas virais vão começar a montar a estrutura viral, o corpo do vírus, com os DNAs virais que foram produzidos na replicação. Então, logo depois da organização, você começa a ter a produção dos novos vírus, que aí é o seguinte, esses novos vírus, eles têm que sair da célula. Eles vão sair daqui. Qual é o detalhe? Eles não pedem licença para sair da célula. Nunca imagine que o vírus vai dizer assim, célulazinha, abre aí para eu sair. Não, não vai fazer isso. Então, o que é que acontece? Dentro dessa bactéria vai começar a ser produzido um monte de vírus. Como vai ser produzido? Vai ser produzido um monte de vírus. Então, essa célula vai crescendo, crescendo, e vai aumentando a quantidade de vírus, aumenta, até que tem uma hora e pô! Quando tem o pô, o que é que acontece? A bactéria estoura. A célula hospedeira estoura. Quando essa célula hospedeira estoura, vai acontecer um mecanismo que a gente chama de lise. Acontece um mecanismo chamado de lise celular. Ou seja, a célula hospedeira estoura e os novos vírus que estavam aqui dentro, todos vão sair. Ou seja, você vai ter a saída dos novos vírus. Aí você vai dizer assim, tá, e esses novos vírus vão para onde? Ora, eles acabaram de matar a célula hospedeira para sair. Quando eles saem, eles vão procurar outras células para parasitar, para continuar o seu mecanismo de multiplicação. Ou seja, nessa fase lítica, você tem a lise celular. Por isso que a gente diz
que é na fase lítica, ó, que vai acontecer a morte da célula. Ei, é aqui que a célula hospedeira ela morre. Ou seja, os problemas que a gente tem com vírus não é porque o vírus, claro, entre aspas, quer prejudicar a célula. É porque o vírus ele precisa se multiplicar. E ele só se multiplica dentro de uma célula hospedeira. E para os seus filhotes saírem, essa célula vai ter que morrer. Não tem jeito. Então, assim, na fase lisogênica, não tem morte da célula. Na fase lítica, tem morte. Tranquilo? Aí, com isso, você completa as duas fases da reprodução viral. Agora sim, uma observação, presta atenção. Não é obrigado o vírus cumprir as duas fases. É o que, Andrei? Ei, olha para mim. Não é obrigado o vírus cumprir as duas fases. Agora é o seguinte. Se ele fizer a fase lisogênica, é obrigado ele fazer a fase lítica, porque senão os novos vírus não saem. Agora, o vírus, ele pode começar logo pela fase lítica, ou seja, ele entra dentro da célula, contamina, toma o controle, multiplica e sai. Ele pode fazer a fase lítica e só. Aí, se ele começar pela fase lítica, não tem fase lisogênica. Cuidado com isso aí. Não é obrigado ter as duas fases. Se começar pela lisogênica, vai terminar com a lítica. Se começar com a lítica, claro, não precisa da fase lisogênica. Tranquilo? Gostaram das dicas? Gostaram da aula? Então se inscreve aí no canal, ativa a notificação, porque eu quero ver você aqui no Cardume na próxima aula. Tranquilo? Beijo no coração. Valeu!